Mauro César Pereira, o comentarista mais polêmico do futebol brasileiro, começa a transmissão do dia 31 de julho com uma frase que já anuncia o caos. Hoje o Flamengo pode não só vencer o Atlético Minas Gerais, como também mudar a hierarquia do próprio elenco. Porque tem uma rivalidade que você mesmo diz que você acha muito maior por parte do Atlético do que por parte do Flamengo, mas sempre competição de mata-mata, quando se há uma rivalidade, a torcida cobra. Você acha que a torcida do Flamengo aceitará, na boa, um time misto para o Atlético Mineiro, ou em caso de um resultado negativo pode gerar uma cobrança? O Atlético Mineiro é o 13º colocado no Brasileirão. Ou seja, provavelmente ele vai focar na Copa do Brasil. Provavelmente o Flamengo vai com um time misto e o Atlético vai com cavalaria completa. Você acha que assim o Atlético é favorito? E outra, você acha que a torcida do Flamengo vai entender, Mauro? Você acha que a torcida está super consciente disso? É difícil falar de favoritismo se você não sabe exatamente quem vai jogar, né? Agora, sobre a torcida, não tem opção, cara. Não dá para abraçar o mundo com as pernas. Então, tá muito claro. O Flamengo deixou bem claro que é priorizar o brasileiro e assim tem que ser. Se um outro torcedor não gostar, que fique falando na rede social, que fique lá reclamando, que não enche o saco. O problema é de cada um. A prioridade do clube está clara, é correta. O Flamengo lidera o campeonato. Não pode fazer a besteira que fez ano passado, que liderava o campeonato, foi jogar contra o Palmeiras no Rio, completo, ganhou 2-0. Aí joga com o São Paulo no Morumbi um sábado à noite, com o time misto e perde a liderança e não recupera mais. Né? Aquilo foi um absurdo. Eliminou o Palmeiras, avançou, acabou sendo campeão, mas não brigou pelo título brasileiro. Então, o que um ou outro torcedor vai dizer, eu acho que pouco importa nesse contexto. O clube tem que estar preparado para lidar com esse tipo de coisa. Né? Porque não dá para fazer, como eu escutei no final de semana, uma que eu achei bem engraçado. Um determinado jogador que não assim, digamos que ele não era tão assíduo assim, né? E aí, como é que tem que ser? Copa do Brasil e Brasileiro. Aí o jogador fala assim, não, tem que jogar com força máxima sempre. Eu falei, pô, ele não jogava sempre, pô, ele quer que jogue com força máxima sempre. É muito engraçado isso, cara. Cada coisa que ele escuta também, cara, pô, mas tudo bem. Não dá para jogar com todos os jogadores. Essa é a hora de descansar pelo menos um dos zagueiros, o Jorginho, o Arrascaeta e eventualmente mais um outro jogador que ele possa preservar. O Vinha, ele só tem um Vinha, os outros dois laterais seguem fora de combate, então ele aguenta jogar. Jogou domingo quase 90 minutos, jogar quarta e jogar domingo que vem, dependendo, ele vai ter que pensar numa solução, né, que pode ser o Cleiton jogando por ali, por exemplo. O Varela vai chegar, agora está chegando o Emerson Royal, mas até quando vai estrear o Emerson? O Varela aguenta jogar esses jogos todos? Ele tem que avaliar a situação dos jogadores, alguns podem ficar no banco para jogar 15, 20 minutos, mas ele vai ter que partir de uma formação nova. Eu acho que ele vai jogar o ataque com o Alacian, Pedro e Cebolinha. Ou Juninho, talvez. O Atlético Mineiro chegando. O Mauro já deixou claro, e eu acho também, né? O Felipe Luiz disse que o foco do Flamengo vai ser a Série A, vai ser o Brasileirão. Ele viu que ele não pode, né, dar menos importância à Libertadores. O único jogo que ele fez isso, ele perdeu para o Central Córdoba e foi muito criticado. Foi o momento que o Felipe Luiz foi mais criticado, né, no Flamengo. Foi naquela partida contra o Central Córdoba. Você acredita que mesmo com um time misto o Flamengo possa ser favorito nesse confronto? Por que eu digo isso? Porque o Atlético ele vive um período de uma freguesia com o Flamengo. Desde a eliminação na Copa do Brasil de 2022, quando foi aquele episódio do inferno, né, que o Gabigol falou para eles se prepararem para o inferno e o Flamengo virou no Maracanã. Desde aquele mata-mata, são 5 partidas do Atlético Mineiro sem vencer e apenas uma vitória nos últimos 8 jogos. Você acha que o Flamengo é favorito mesmo não tendo a Copa do Brasil como foco principal ou não? Aí o Atlético Mineiro pode ter mais chance, na sua opinião? Se o Flamengo for com força máxima, é favorito. Se poupar, aí eu acho que é 50-50. Se ele, Flamengo, poupar e o Atlético for com força máxima, eu acho que é 50-50. O Atlético fez um dos melhores jogos dele, Atlético, né? Uma das suas melhores exibições nessa temporada no jogo do domingo, exatamente no Maracanã. Jogou muito bem contra o Flamengo. Primeiro tempo poderia ter feito o gol, poderia ter saído na frente, teve a chance principalmente do Rony e uma outra boa também, uma bola na trave do Scarpa, né? Numa saída meio estranha ali do Rossi. Nos dois lances, aliás, saídas ruins do goleiro do Flamengo. Acho que o Flamengo teve alguns problemas defensivos, principalmente no primeiro tempo daquele jogo. E o Atlético poderia ter saído na frente e depois, no segundo tempo, o Flamengo conseguiu encurralar mais o Atlético.
Mas mesmo assim o Atlético marcou muito bem o Flamengo e o gol sai numa bola parada, claro que tem muito mérito, mas o Flamengo conseguiu produzir pouco, né? Então acho que se o Felipe poupar alguns jogadores, que é o que eu acredito que ele vai fazer, né? Vai dar uma misturada ali, alguns jogadores que vêm atuando um pouco menos, tirar um ou outro que está mais desgastado, talvez um Arrascaeta que tem uma sequência grande de jogos, talvez um Jorginho que jogou vários, né, desde que chegou, um ou outro jogador, uma mudança ali na defesa, na zaga, nas laterais, talvez uma ou outra mudança, aí acho que é mais parelho, né? O Atlético tem um bom time, assim, não vive uma boa fase o Galo, é fato, tem lá os seus problemas internos, atraso de pagamento, enfim, promessas que não foram cumpridas, mas o time, assim, o 11 inicial e alguma outra peça do elenco que o Cuca tem à disposição, na minha opinião pelo menos, é muito distante de ser um time ruim. O Galo tem Hulk, que é um excelente centroavante, tem o Scarpa, que é bom jogador, pro meio campo tem Alan Franco, que eu acho ótimo volante, o Gabriel Menino faz bem a posição ali também no meio campo, na defesa tem Júnior Alonso, jogador de seleção, o Igor Rabelo, bom zagueiro, enfim, tem bons jogadores, Guilherme Arana na lateral esquerda, ótimo lateral, tem um bom goleiro, o Everson, então não é um time fraco não do Atlético, vive uma fase ruim, não é bom o ano, é fato, no mata-mata da Copa Sul-Americana, ali passou com o Pires na mão, não faz um bom campeonato brasileiro, tá mais perto do Z4 do que da parte de cima, e óbvio que o time precisa evoluir, precisa melhorar, o Cuca precisa ser cobrado também por isso, mas tá longe de ser um time fraco, então se o Flamengo optar por usar um time mais mexido, com menos jogadores titulares, aí eu acho que se equilibra um pouco mais o confronto e a gente tem uma tendência de ter um 50-50. Mas não dá para perder de vista também que o Atlético também está em 3 competições, né? Além do brasileiro da Copa do Brasil, ele joga a Sul-Americana. E é um dos únicos brasileiros na competição, ele e Fluminense, né? E cada um está de um lado da chave. A gente pode até ter uma final disputada por 2 times brasileiros, lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde vai ser a final da Sul-Americana desse ano. E acho que é um torneio bem possível para o Atlético, pensando em um título, em uma vaga na Libertadores, em uma premiação legal. Acho que vai focar um pouco de energia na Copa Sul-Americana. Então, se do lado do Flamengo tem essa questão de Brasileiro e Libertadores ser prioridade, no caso do Galo também estou bem curioso para ver como o Cuca vai encarar esse mata-mata. Porque eu falei aqui do time que é bom, mas o elenco acho que tem algumas lacunas importantes se ele pensar em girar um pouco mais e trocar mais os titulares. Mauro César Pereira, a gente está falando, né, desse Atlético Mineiro, que realmente pode levar muito a sério esse confronto da Copa do Brasil, por essa rivalidade, né, que tem contra o Flamengo. A pergunta que eu te faço você acha que a torcida do Flamengo já está 100% consciente de que a Copa do Brasil não é o foco e de que vai poupar? Por que eu pergunto? Porque a gente sabe como é. Se o Flamengo joga amanhã no Maracanã, aí tem um resultado ruim contra o Atlético Mineiro, né? Pode ter cobrança, porque já vai ter aquela pilha nas redes sociais, torcida do Atlético nas redes sociais. Com seu estilo direto e provocador, ele expõe a grande bomba do momento. Felipe Luiz estaria prestes a deixar Arrascaeta fora do time titular. Isso mesmo, o camisa 14, símbolo de criatividade e idolatria na Gávea, corre o risco de começar no banco de reservas. O motivo? A chegada dos novos reforços internacionais e uma nova filosofia de jogo. Meuro não poupa críticas nem elogios e deixa claro que o técnico rubro-negro não tem medo de romper contradições se isso significar vencer. Ele afirma que a condição física de Arrascaeta vem sendo discutida internamente, que o jogador já não entrega a mesma constância, e que Felipe Luiz vê opções versáteis no elenco para ocupar seu lugar, e, agora, com a chegada de Samuel Lino, Saúl Ñíguez e Emerson Royal, as possibilidades se multiplicam. Meuro reforça que essa é uma jogada ousada do treinador, que enxerga mais intensidade e equilíbrio no time ao apostar em atletas com vigor físico e bagagem europeia. Para o comentarista, Samuel Lino chega como ponta explosiva que o Flamengo precisava, alguém capaz de mudar o ritmo do jogo em segundos. Saúl Ñíguez, mesmo ainda longe da forma ideal, é visto como um reforço com inteligência tática rara no futebol sul-americano. E Emerson Royal, apesar do longo período de inatividade, carrega o selo de quem já sobreviveu à Premier League, o que, para Meuro, já é meio caminho para se impor no futebol brasileiro. A polêmica maior, no entanto, é o impacto disso tudo na posição de Arrascaeta e também de jogadores como Juninho, que já começa a perder espaço antes mesmo de engrenar. Meuro ironiza: será que o maestro vai virar reserva aos 31 anos? Será que a camisa 14 virou peça decorativa? Segundo ele, a decisão está nas mãos de Felipe Luiz, que tem demonstrado uma postura mais fria e analítica, preocupado com volume de jogo, intensidade e recomposição, e não apenas com o status dos medalhões.
O comentarista diz que o treinador já deixou escapar em entrevistas que o elenco precisa estar pronto para rodar e que ninguém é intocável. Isso, claro, joga gasolina no debate esportivo e transforma o jogo contra o Atlético Minas Gerais num verdadeiro laboratório de conflitos. O novo contra o antigo, a força contra a técnica, o preparo físico contra a magia da bola no pé. Meuro não deixa barato e solta. A mídia vai pirar. Vão dizer que o Flamengo está se europeizado, que o técnico está desrespeitando o ídolo e que o elenco virou experimento. Ele prevê que, após a partida, seja qual for o resultado, os programas esportivos serão dominados por uma só pauta: a ausência de Arrascaeta. E mais, se algum dos reforços brilhar, como Samuel Lino em uma arrancada fulminante, ou Emerson Royal encaixar bem na defesa, a pressão por mudança será ainda maior. Saul, apesar da falta de ritmo, também pode deixar sua marca com passes verticais e ocupação de espaço. Segundo Meuro, esse é o preço de ter um elenco milionário: ou você se reinventa todo mês, ou vira alvo da própria torcida. Para ele, o Flamengo hoje vive uma transição forçada, em que os jogadores precisam provar seu valor todo jogo. E enquanto alguns lutam para manter a titularidade, outros chegam com fome, com desejo de se firmar, mesmo que à sombra de nomes como Bruno Henrique, De La Cruz, Gerson e, claro, o próprio Arrascaeta. O comentarista encerra com sua frase de efeito, lançada como se fosse uma previsão do caos: se Felipe escalar os reforços e barrar o ídolo, o Maracanã vai tremer, mas não só pelos gritos da arquibancada, vai tremer porque é assim que começam as revoluções. Hoje, o Flamengo pode estar trocando magia por velocidade. E isso, meus amigos, vai dar o que falar durante semanas.